Vós que sois filhos e filhas de Deus, que viveis em Angola ou fora dela, por diversas razões, saúdo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O dia 19 de junho de 2025 é o dia que nasceu bem para muitos e para outros com maior ou menor dificuldades. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças a Deus. Nesta graça de Deus, meditemos na sua palavra, encontrada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, verso 38 a 44. E a palavra diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, serviu-os. E, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixou falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Palavra da salvação. Oremos. Somente a Ti, nosso Deus, te damos glória, e como a glória te pertence, seja feita a Tua vontade entre nós. Te pedimos perdão dos nossos pecados, para andarmos seguros e fortes com Teu cajado. Amém. Ontem, meus irmãos e minhas irmãs, tivemos como subtema do texto: a Igreja deve expandir o reino de Deus. E hoje, depois da leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas 4, 38 e 44, temos como subtema: a Igreja deve anunciar o reino como Cristo fez. Pois o subtema da semana é: o papel da Igreja é estabelecer o reino de Deus na terra. Concentremos, pois, os nossos ouvidos no subtema de hoje. A Igreja deve anunciar o reino como Cristo o fez. Jesus, no princípio do seu ministério, disse: o reino de Deus está próximo. São Marcos 1,15. Anunciar significa tornar público, comunicar, informar ou noticiar algo, divulgar, fazer publicidade de um produto ou serviço. Anunciar pode indicar a ação de prever ou predizer algo, como o tempo ou um acontecimento futuro. Anunciar é comunicar, é informar, é revelar. Conforme, meus irmãos e minhas irmãs, conforme o texto lido, observamos que a fama de Jesus estava entre os judeus por causa do poder da palavra. Ele tinha poder da palavra por causa de muitos milagres que ele realizava. E, num dia,
estava ele na sinagoga com seus discípulos. E quando saíram, foram para a casa da sogra de Simão, um dos discípulos. E a sogra estava doente, estava de febres. Entrando, aqueles que estavam à volta dele pediram-lhe para que curasse a sogra de Simão Pedro. E Jesus, inclinando-se, repreendeu as febres e ela ficou curada. E passou a servir-lhes. E muitos doentes vieram e Jesus, tocando-os, impondo-lhes as mãos, estes doentes foram curados. E em alguns deles os demônios foram expulsos. E estes, os demônios, gritavam dizendo: deixa-nos em paz, ó Cristo, Filho de Deus. E ele os mandou calar. E o povo, no dia seguinte ainda, queria que permanecesse com eles ou com ele. Mas Jesus disse: é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minha irmã, ali onde estiver, deve anunciar o Evangelho. Não retém o Evangelho no teu coração. Não fica com o Evangelho só em tua casa. Não fica com o Evangelho só na tua comunidade. Como aquele povo da aldeia da sogra de Simão, que queria que Jesus estivesse apenas naquela aldeia. Ele disse: o Evangelho do Reino deve ser anunciado noutras cidades. O anúncio do Evangelho deve sair numa boca saudável. Não dizemos, não digo que deve sair numa boca justa. Não há justo nem sequer um. Romanos 10, 12. Mas outra vez vos digo: sede santos, porque vosso Pai que está nos céus é santo. Disse Jesus em São Mateus, capítulo 5, verso 48. E o apóstolo Pedro repete isto na sua primeira carta universal, capítulo 1, verso 15 a 16. Significa que você, que deve anunciar coisas santas, primeiro deve santificar-se. Como? Confessar os seus pecados primeiro. Deve confessar primeiro os seus pecados, depois anuncia as boas novas. Porque ao anunciar as boas novas, o povo à sua volta testificará, testemunhará, justificará as suas obras. Elas correspondem com o que anuncias. Seja pessoa de fé, seja pessoa de boas obras para anunciar o reino de Deus. E não fica retido no lugar ao anunciar as boas novas. Saia um pouco do seu lugar habitual. Vai para outras localidades. Durante o fim de semana, quando vai à praia, quando vai ao campo, quando vai à aldeia vizinha, quando vai à cidade vizinha, viajando a pé, de carro, de comboio, de avião, de barco, a sua fé, as suas obras anunciem as boas novas. Significa que em qualquer lugar onde estiver, você é igreja e anuncia o Evangelho. Significa que o que faz, o que fala, seja o anúncio da palavra de Deus ou das boas novas. O seu ser, o seu falar, o seu andar, o seu trabalhar, o seu brincar, seja perfeitamente o anúncio da palavra de Deus. Anuncia o Evangelho, seja perfeitamente as coisas que você faz, como você fala, como você está com a sua família, como está com a sua comunidade, como está com os seus vizinhos, como está com o seu próximo. Seja
o anúncio do Evangelho. Convém que eu anuncie este Evangelho. Outra vez, convém que eu anuncie este Evangelho a outras cidades, disse Jesus. Minha irmã, meu irmão, seja você também, hoje, o anunciador da palavra de Deus aos seus companheiros, aos seus colegas, tanto de serviço como aos colegas de recreação. Anuncie a todos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o mediador. Ninguém vai a Deus sem Ele. São João 14,6. A graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja convosco. Amém. Sou Manuel Bonifácio César, vosso irmão e pastor ao sul de Angola.